Vai começar o podcast Gestão em Ação, que tem como objetivo ajudar você e principalmente você que está aí do outro lado, dono de uma pequena ou média empresa, a profissionalizar a tua gestão para aumentar o lucro do seu negócio. Meu nome é Jorge Miguel. Meu nome é Igor Sixel. Meu nome é William Malta. Sejam todos muito bem-vindos no tema de hoje sobre expansão de negócio. É um tema que mexe demais com a cabeça dos empresários, que ele fica se perguntando: qual o melhor momento para poder expandir? Qual o momento certo? Quais Será são os que eu tô desafios? preparado? Estou preparado para expandir? O que eu preciso fazer para garantir esse crescimento e garantir que esse crescimento seja sustentável, né? No curto, médio e longo prazo. Nada mais, nada menos, estamos trazendo aí especialistas para a gente poder falar sobre esse assunto. Um deles, vocês estão careca de saber aqui, Igor Six, um especialista, sócio, fala sobre estratégia e pessoas, porque para expandir precisa de estratégia, precisa de pessoas e também para expandir precisa de formatação. Nós estamos trazendo aqui o William, que é um parceiro nosso aí, né, da Supra BR. Vou deixar ele se apresentar. O William se apresenta para a audiência da Supra e que está assistindo a gente aí te conhecer, cara. Opa, grande prazer, muito obrigado aí pelo convite, muito bom estar aqui com vocês. Dois spoilers, né, dentro do setor de gestão. O Igor, voltado aí para os recursos humanos, um cara especialista em liderança. Jorge, finanças, estratégia de negócio, muito bom. Muito aprendizado estando aí presente com vocês. Bom, expansão é um pouco da minha veia, né? Eu nasci do setor comercial, vim de multinacional, né? Aprendi na minha vida, trabalhei muito tempo na Nestlé, e isso foi o que me forjou lá no início, há 15, 18 anos atrás, quando a gente começou no nosso ramo de consultoria. E comecei na sua área, Igor. Comecei na área de recursos humanos. Comecei desenvolvendo treinamento para pessoas, entendendo como é que era realmente a necessidade da venda, né? E capacitando pessoas para poder vender. E dentro da questão de gestão, eu sempre entendi que capital humano é o maior recurso que uma empresa pode ter, né? E esse foi sempre um desafio de implantar isso dentro das empresas, desenvolver isso nas empresas, porque a partir daí você começa o crescimento. Ah, eu quero que o cliente compre o meu produto. Se você não consegue que a sua equipe compre a sua empresa e o seu produto, não tem cliente que vai comprar o seu produto. Legal. Então, ou seja, começa dentro de casa. Isso é expansão. Então, você começa a expandir a mente, expandir projetos, captar as ideias. E aí foi vindo, né, as necessidades de você contribuir com empresas dentro do desenvolvimento, dentro do crescimento, dentro dessa expansão. Expansão é algo que começa interno, né? Então, o crescimento é diferente de se expandir. Então, expande é aquilo que já está implantado, já tem um caminho, já percorreu uma jornada e, opa, estou batendo no teto. O que eu faço? Tenho que expandir. Agora, não há crescimento da empresa sem o crescimento do dono. Muitos donos de empresas querem crescer, querem que as suas empresas cresçam, mas eles mesmos não querem crescer e nem mesmo fazer as suas equipes crescerem, né? E aí, falando um pouco essa questão de crescimento, William, muitos empresários começam a pensar na expansão quando o negócio já está consolidado. Mas será que isso é o suficiente? Queria que você falasse sobre isso aí. E aí? Vamos pensar na expansão quando já está consolidado o negócio? Ou nem espero consolidar para poder já começar a pensar na expansão? Como é que começa isso? Fala isso para a gente aí. Muito boa pergunta. E eu começo respondendo ela com visão de mercado. Você, empresário, que tem visão de mercado, está pronto para crescer, está pronto para expandir. Como é que você adquire visão de mercado? Estando, ouvindo, escutando o tempo todo. Então, muitos empresários estão sentados em cima daquilo que construíram há 20 anos e com a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou ser assim, eu vou morrer assim. E meu negócio sempre foi assim. Limita o crescimento. O crescimento hoje, principalmente nos últimos anos, de qualquer negócio, está ligado a desenvolvimento mercadológico. Então, se você hoje escuta o que está acontecendo à sua volta, você busca insights, você atrai profissionais, você atrai capital humano de qualidade e você busca o seu desenvolvimento. Não tem conhecimento absoluto. Nós três aqui não sabemos tudo e nunca vamos saber. Eu dependo de vocês e vocês dependem de mim e o empresário depende de nós, para que nós juntos possamos desenvolver uma metodologia correta dentro do negócio dele. Não tem a metodologia pronta.
tem os conceitos que nós vamos descobrir e o melhor conceito ligado ao produto e mercado que ele está inserido. Então, Jorge, para responder a sua pergunta de forma direta, não precisa de ter um negócio extremamente estruturado. Tanto que tem negócios aí que estão sendo atropelados por negócios novos e jovens que estão vindo e sobrepondo negócios com mais de 20 30 anos de mercado. Legal. Então, o potencial é fantástico, só depende de você estar ligado no mercado. E um ponto importante é saber se adaptar. Então é importante que o empresário ele tenha essa visão, porque o mercado está mudando e está mudando cada vez mais rápido. Isso já não é uma novidade para as pessoas. E a dificuldade, às vezes, do empresário se adaptar acaba criando outras dificuldades na hora de gerenciar e criar uma estratégia de expansão do negócio. Legal. E aí, Igor, eu fico me perguntando, né? E o empresário também. Ele prepara a equipe para crescer ou ele cresce primeiro e depois prepara a equipe? Como é que funciona isso no campo da gestão de pessoas, liderança, desenvolvimento, né, de gente? Fala um pouquinho sobre isso pro pessoal aí. Eu acredito muito que você contrata para crescer. Porque se você cresce para contratar, aparentemente você não acredita no seu negócio e não acredita no teu potencial. Então, quando eu tenho pessoas boas, competentes, trabalhando na posição certa, da forma certa, a gente tem condição de absorver e criar novas demandas dentro do mercado. Legal. O mercado está aberto, ele tem muito espaço para crescimento. A gente tem visto cada vez mais inovações acontecendo no mundo dos negócios. E quando a gente fala de gestão de pessoas, não é diferente também não. A gente, na verdade, tem que estar preparado para ter o crescimento. Então, você cria novas oportunidades de negócio dentro da sua empresa. Legal. E o empresário que está assistindo a gente deve estar se perguntando assim, Igor, como é que eu faço para preparar o time para abrir a mente para a expansão, né? Porque eu posso ter muito conhecimento de mercado, como o William mesmo falou, conhecer o mercado, ver que eu tenho potencial, já estou assim sedento por crescer, fazer a empresa ir para o próximo nível, só que aí minha equipe não está acompanhando. Como é que eu preparo a minha equipe para crescer? A equipe que já está comigo. Se a equipe não comprar ideia, o cara pode ter um baita potencial, conhecer o teu mercado e não conseguir. Como é que o empresário abre a mente das pessoas que estão com ele para esse crescimento? William, pergunta de milhões essa, né? Olha só, tem um ponto que é muito importante que a gente tem que entender. A gestão de pessoas, ela tem que ser algo integrada. As pessoas precisam se sentir parte do negócio. Onde que eu vejo que muitos empresários pecam? Primeiro, não tem uma visão de negócio. Então, alguns empresários entendem muito da operação, e aí depois eu acho que é até um ponto que eu quero trazer com o William isso. O empresário, ele entende muito da operação, mas entende pouco sobre o modelo de negócio. Então, ele não enxerga o mercado, não enxerga oportunidades, não tem a visão de futuro. Quando ele não tem a visão de futuro, ele não vende a visão de futuro para as pessoas. Então, o que acontece? O empregado vai trabalhar por causa do salário. 6 horas, larga a caneta e vai para casa. Ele não se compromete, ele não se engaja nos processos, ele não participa das decisões. Então, o funcionário que ele é envolvido na mecânica com mais autonomia, com mais responsabilidade, ele acaba comprando mais a ideia do negócio e tendo senso de dono, que é o que a gente sempre fala, né? A importância de ter senso de dono. Hoje em dia você fala senso de dono, o pessoal fala assim, mas eu não sou dono. Mas é um problema isso. A gente não está falando que você é dono, você tem que ter a responsabilidade do trabalho bem feito, você ter o compromisso, você ter a dedicação, a entrega, a preocupação e por aí vai. Só que você não vai acelerar sem saber para onde está indo, né? Também eu percebo muitas das vezes atendendo empresas, nem tá claro para o dono, nem para as equipes, para as pessoas, né? Para onde aquela empresa está indo, para onde aquele barco está indo, né? Eu acho que o papel muito do empresário, né, como o Igor falou, primeiro saber ter essa noção de mercado, como você falou muito bem, William. Depois, pegando o que o Igor falou, é mostrar isso para a equipe, né? Vender essa ideia para a equipe. E aí, falando um pouquinho, né, dessa questão dos sinais, né? Muito empresário deve estar se perguntando assim, cara, quais são os sinais que começa a minha empresa a dar que já está pronta para expandir? Vamos lá. O Igor, vou pegar um gancho do Igor para responder a sua pergunta. Você falou como trazer essa equipe, né, para essa visão do crescimento e expansão junto com o empresário. Eu costumo trazer uma
duas palavrinhas mágicas que todos nós, como seres humanos, deveríamos trazer na nossa reflexão. Ambição versus ganância. Empresário, pega isso para você. Pega o gancho, né? Como é que diz o... Pega o código. Pega o código. Ambição versus ganância. Limite a sua ganância e exponencie a sua ambição. A sua equipe tem que ser ambiciosa. Você pode pegar um time de futebol, jogadores milionários, derrotados, muitas vezes derrotados. Times ali que jogadores ganham milhões e estão perdendo. O jogo não está indo. O que está faltando? Está faltando ambição. A visão de ganhar não está ligado somente à remuneração. O ganhar é ganhar o jogo. Agora, quem coloca o jogo para ser jogado? O líder da empresa, o proprietário da empresa, o dono da empresa. Ele tem que expor para a sua equipe o objetivo que a empresa dele tem. Ah, o objetivo é só faturar esse mês? É só faturar mais? Não. O objetivo é ganhar um jogo. Que jogo? Tem um projeto na mesa? A sua equipe sabe os índices da sua empresa? Sabe aonde a sua empresa quer chegar? Está claro isso? Ah, eu vou faturar para encher o bolso do meu patrão? Não. Eu vou faturar para crescer junto com a minha empresa. Sim. Eu vou faturar para desenvolver a minha empresa e crescer junto com ela. Por quê? Porque a minha empresa vai me conduzir. Aí, Igor, entra aquilo que você comentou lá atrás e concordo com você plenamente. Se você não investe em pessoas, a sua empresa não cresce. Ah, eu vou contratar alguém por confiança. O maior erro que você faz na face da terra. Ah, eu vou contratar o cara porque eu confio nele. Meu amigo, não contrata. É dinheiro jogado fora. Contrata alguém por competência. A gestão da competência é responsabilidade sua. A confiança é uma obrigação. Se o colaborador não pisou na bola, não executou corretamente o que tem que ser feito, não seguiu a regra, o jogo tem regra. Sim. Ele não participa mais do jogo. É a lojinha da esquina, né? Quem fica no caixa é a sobrinha de alguém que não sei o quê. Por quê? Porque eu confio. Quer dizer, não tem um processo, não tem algo estabelecido, justamente. Não tem uma gestão. Então é na base da confiança. Na base da confiança. Então você não traz o quê? Você não traz o maior valor que a empresa tem, que não é equipamento, não são máquinas, é o capital humano. Então você não traz a inteligência humana para isso. E aí, Jorge, entra aquela questão a pergunta que você me falou. Quando que a minha empresa está pronta para crescer? Isso. Quando que ela está realmente no ápice para poder virar o jogo? Quando a sua equipe estiver preparada. Porque quem vai fazer, quando a sua equipe, e não estou falando de equipe de, minha empresa é muito pequena, só tem 3 colaboradores, é essa empresa. É essa empresa que vai crescer, é essa empresa que vai expandir. Ah, minha equipe tem 100 colaboradores, é muito difícil eu implantar esse conceito em todo mundo. É a lei da influência. Você tem que ter influenciadores dentro do seu ambiente que saibam o contexto e a regra do jogo para influenciar aqueles outros que fazem parte do meio dele. E assim, tudo tem estratégia. Só depende do gestor ter a visão. Ele é o lobo, ele está vendo a lebre. Se ele está vendo a lebre, vamos montar a estratégia agora para poder pegar essa lebre. E a equipe vai ajudar esse cara a poder fazer isso. Então, a expansão está ligada a isso. Primeiro, ambição. Agora, a ganância destrói. Quantas empresas nós já vimos, aí nível societário, é algo que a gente pode trazer. Eu, como consultor, e vocês também já viram muito isso. Muitas empresas boas serem desfeitas por questões societárias, pela ganância societária, não pela distribuição das atividades, das responsabilidades e até pela ambição da conquista, mas sim pela ganância de querer mais do que seja realmente de direito de cada um. E aí a expansão começa onde? Eu quero ser ambicioso ao ponto de conquistar, mas não ganancioso ao ponto de perder aquilo que eu conquistei. Olha, que bacana, hein? Bacana, gostei disso. E aí, aprofundando mais, o cara tá assistindo a gente, William, ele tá pensando assim, quais são os sinais? Quais são, que aí voltando na pergunta aqui, né? Quais são os sinais? O que começa a acontecer na empresa que o cara começa a perceber e já começa a pensar, cara, tá na hora de eu expandir. Vou trazer aqui uma dica do franchise, é um dos diagnósticos que nós utilizamos, né, para entender quando a empresa está pronta, por exemplo, para ser franqueada, né, uma empresa que já está no mercado, tem uma marca posicionada, o mercado está solicitando aquele produto, está pedindo cada vez mais aquele produto, e ele não tem condição de entregar. A base dele não está conseguindo fornecer aquele produto. E aí ele começa a analisar, opa, peraí, estão precisando do meu produto, eu tenho uma indústria aqui, ele começa, pode não ser uma indústria, mas ele é uma indústria de serviço, ele é uma indústria de produto fim, ele é uma indústria do que seja, mas ele está entregando algo, e ele não consegue mais suprir a demanda do mercado. Então ele tem que dar um passo atrás, organizar
planificar o seu jogo para que ele saiba que partida ele quer jogar. E aí ele vai entender, eu quero expandir a nível nacional. Às vezes não é o melhor caminho. Ele tem que organizar, é o que a gente fala muitas vezes, quanto de dinheiro está ficando na mesa. O que eu tenho que hoje monetizar da minha operação, ou seja, trazer valor da minha operação, novos produtos que eu posso lançar. A expansão não está ligada só à área territorial e física, às vezes é de lançamento de produtos, você tem potencial de lançar novos produtos para poder suprir aquele mercado que está te pedindo. Então, um dos sinais o mercado está pedindo e eu não estou entregando. Beleza, está muito bom, está pedindo, não estou entregando, vou manter do jeito que está, vou entrar na minha zona de conforto. Você pode ser atropelado por alguém que esteja vendo isso e você não está vendo. Esse é um dos sinais, Jorge. Muitos empresários eu vejo, não, eu estou tranquilo, estou vendendo bem, não estou dando conta de entregar. Tá beleza. Ele entra na zona de conforto e fala assim, tá bom, tá tudo certo. Mas o outro tá vendo isso. Ele falou assim, opa, aquele cara tá deixando de entregar. Eu vou entrar no mercado dele. Eu vou pegar a fatia dele. E aí, daqui a pouco, na hora que ele vê, o outro já abocanhou, ultrapassou e ele ficou para trás. Quantas empresas você que está assistindo não conhece nesse sentido, que já foram pujantes e líderes no segmento, na sua área de atuação, e hoje não existem mais? Possivelmente por conta disso. O empresário entrou numa zona de conforto, uma zona de segurança, e ele foi ultrapassado, atropelado por alguém que com muito menos tempo de mercado, mas visão de mercado, entendeu que aquele negócio poderia crescer e sobressair. E tudo isso são tomadas de decisões, né? Então, assim, até a decisão de você não entrar em um negócio, não investir em um novo produto. A gente tem N casos aí de empresas que não investiram em um determinado produto, determinado serviço, e foram atropeladas aí pelas startups que acabaram ganhando um espaço gigantesco em determinadas áreas. Justamente. E aí fica muito claro, né? Quando você não tem uma organização, né? O Wendel e o Jorge estão sempre batendo nessa tecla, né? Sim. Organização, clareza e tomada de decisão. Se a empresa não tem a organização, se ela não se conhece, se ela não conhece o mercado, ela não tem clareza e acaba tomando decisões erradas. Concordo. Que é a também de não entrar em determinados jogos, não ir numa bola que deveria estar indo. Sim. E tem uma frase, né, que eu lembrei aqui, que não existe conforto na zona de crescimento e não existe crescimento na zona de conforto. E tem uma outra frase que me fez lembrar aqui, que crescer não é uma opção, crescer é uma obrigação. E aí tem muito empresário que fica se perguntando, ordem e progresso ou progresso e ordem? Ou seja, eu organizo para crescer ou eu cresço e depois organizo? Vamos botar essa na mesa. Vou trazer, gostei muito. E é algo que eu digo. Bora. Vendedor que não vende tem depressão. Porque o cara que não vende, ele fica frustrado. Ele perde o argumento da venda e ele começa a não confiar nele mesmo. Empresa que não fatura, empresa que não progride, você não consegue trazer investimento para captar, para contratar boas pessoas, para trazer um capital humano legal. Então hoje as estratégias de venda, as estratégias de marketing, as estratégias de desenvolvimento dessas empresas têm que vir para que dê base para essa gestão. Porque senão não tem como. O que segura uma empresa, o que segura um CNPJ é realmente o faturamento dele. Eu tenho uma empresa, eu quero organizar ela, mas eu não faturo. Eu não tenho. A minha empresa não é sustentável, não chegou nem no ponto de equilíbrio dela. Então eu preciso de fazer essa empresa faturar, eu preciso de posicioná-la no mercado, para que eu traga esse investimento do faturamento para dentro. Primeiro, capital humano. Segundo, marketing. E aí depois, os outros investimentos de equipamentos e o que você precisa para dentro da sua operação. Mas é a minha concepção de visão de negócio. Vamos botar bagunça no jogo para depois a gente organizar. Eu cresci dentro da faculdade ouvindo a questão de que não existe área mais importante. E isso dá até um debate, né? No workshop que eu levantei essa bola aí, deu um debate violento. E eu ouvi falar assim, cara, não tem área mais importante. Todas as áreas são extremamente importantes. E hoje eu discordo. Vendas é a área mais importante. A área comercial é a área mais importante. Não tem jeito. Fala mais. Gostei, fala. Se você não... A não ser que você seja uma ONG. Se você for uma ONG... Tem que vender também. Se você não coloca cliente para dentro da empresa, se você não coloca produto no mercado, não tem produção. Não tem. Aí financeiro vai faturar o quê?
teoria. Compras vai comprar o quê? Justamente. Então, a venda é a engrenagem Puxa, né? principal que faz a máquina girar. Isso aí. Se vendas está funcionando, e aí tem um ponto legal, né? Porque o empresário às vezes fala assim, mas eu quero fazer aqui uma organização geral, preciso colocar isso tudo no lugar, tal. Amigo, você tem que vender. Isso. Vende, ganha mercado, fatura, vai Isso aí. faturar. Vai chegar no momento que você vai começar a descontrolar. Existe ali um limite de descontrole que você vai começar e você fala, cara, põe ordem na casa. Isso. E tem que saber navegar nesse limite, Isso. porque é igual quando o barco tá no mar, tem hora que a onda vem. E não dá para sair do mar. Você tá no mar, amigo, não dá para voltar para trás. Você tem que ir para frente. Então vai ter momentos turbulentos, né, dentro de um negócio que eu falo que o dono precisa saber administrar. Porque o crescimento, ele é desconfortável no sentido de, cara, ele faz você ter que crescer para poder dar conta. Porque quando você cresce e começa a atender determinados tipos de clientes, cara, você vai ter que se profissionalizar. Quantos e quantos cursos eu já fiz, William? Porque eu comecei a atender determinados clientes que esses caras começaram a me demandar coisas que clientes menores não me demandavam, amigo. Sim. Eu precisei sair da minha zona de conforto, buscar cursos em São Paulo, no Rio, enfim, investir para conseguir assessorar o cliente que a gente atende hoje, né, o Igor? Então, eu acho que é importante falar sobre isso, né? Que o Igor falou muito bem. Tem um limite. E eu acho que quando uma empresa cresce, quem não está afim de crescer acaba saindo. Isso. Eu acho que tem um ponto, né? Porque quem não está afim de crescer acaba não suportando isso. Porque nem todo mundo suporta. Todo mundo ali, às vezes, quer alcançar um determinado patamar e se ultrapassar para aquela pessoa não está legal. E é isso. Eu falo que o crescimento ele faz, inclusive, trazer pessoas boas e sair as ruins da Faz a empresa. seleção natural, né? E com crescimento, você tem caixa, muitas das vezes, para contratar gente boa. Isso. Você pode ter um contador bom, você pode contratar uma consultoria, Isso. né, para poder expandir, para poder treinar a equipe, para poder acompanhar as finanças do negócio. Pode contratar um bom advogado. E aí, só que eu vejo que tem muito empresário que tem medo de crescer. Ele tem medo, não é só de crescer, na verdade ele tem medo de não dar conta. Por que ele não tem medo de dar conta? Aí que vem uma série de crenças. O medo de perder disso. não Medo pode de me perder. tirar a vontade de ganhar. Caramba, hein? Peço, anota essa aí. O medo de perder não pode Me tirar a a vontade de ganhar. vontade de ganhar. Olha aí. O empresário Você vai muitas pra vezes, parede. eu vou tirar, eu vou perder, eu vou. Na verdade, o erro do empresário. Não existe na sua empresa, meu amigo, custo. Se a sua empresa tiver custo, faz uma análise de onde você está colocando dinheiro. A sua empresa tem que ter investimento. Aonde você colocar dinheiro na sua empresa tem que ser investimento. Olha aí. Porque o investimento vai trazer o quê? Receita. Fala mais sobre isso. Fala mais. Cara, Gostei. Investimento é onde você multiplica o dinheiro. Legal. Você tem que ser um multiplicador. Você é o Midas da sua empresa. O que é o Midas? É onde você bota a mão, vira ouro. Ou seja, botou a mão, investiu, contratou um contador. Tá Tem que fazendo trazer dinheiro. investimento. O contador tem que trazer dinheiro. Ele não Legal. eu saí de um contador que eu pagava R$1.000, vou entrar em um agora que eu pago R$2.000. Estou gastando R$1.000 a mais. Tá errado. Tá errado. O que esse contador está trazendo para você? De indicação de novos clientes, de novas metodologias e ferramentas que você está utilizando, de redução de custo tributário que você está tendo. Então, ou seja, às vezes você vai pagar R$2.000 no contador que ele vai te trazer R$5.000 de redução de custo operacional. Uma consultoria para você que não te trouxer um incremento de faturamento e uma redução de custo na sua operação, ou seja, o investimento que você está fazendo. Então, a análise que o empresário tem que ter na hora que ele coloca o dinheiro na mesa para poder contratar alguém ou comprar algo, é quanto isso está trazendo de retorno para mim, é a palavrinha que a gente chama. Taxa de retorno do investimento, é o ROI, né? Aonde que eu estou colocando dinheiro e como que isso está retornando para mim. Agora, você colocou o dinheiro, aumentou o seu custo e não te trouxe mais receita, aí sim você tem que analisar isso. E o Igor vai concordar comigo. Eu costumo dizer que um colaborador, né, que é a linha que a gente coloca na empresa, ele tem 3 níveis. Ele entra no primeiro nível como investimento, ele pode se tornar um custo ou ele pode se tornar um prejuízo. Nunca que um colaborador entra numa empresa, ele entra como um custo. Por quê? Porque ele vai te trazer receita. Um colaborador, eu vou gastar mais trazendo uma pessoa. Não, peraí. A
conta não é essa. Você vai investir numa pessoa que vai te trazer receita, controle, desenvolvimento, crescimento, inteligência, né, de negócio para poder trazer a expertise que ele tem. Dentro de uma determinada fase, você vai medir isso, você tem que medir. Poxa, esse cara não está me trazendo nada, ele está se tornando um custo na minha operação. Eu tenho que mandar embora? Não. Eu tenho que analisar esse cara para reposicionar ele como um investimento dentro do meu negócio. Ah, não, ele realmente não trouxe, não está trazendo, ele está se transformando num custo que pode vir a ser um prejuízo, porque ele está fazendo eu perder dinheiro. Então eu tenho que entender, opa, eu substituo, eu elimino o setor, eu trago mais pessoas, o que eu tenho que fazer dentro do meu jogo? Então aí entra a análise que o empresário tem que fazer. Então o investimento, Jorge, é algo primordial em qualquer negócio. Aí a gente entra também na visão do investidor, né? Ah, como é que depois a gente pode abordar isso mais lá. Como que o investidor pode ver a sua empresa para poder aportar capital no seu negócio, Sim. apostar na sua ideia e desenvolver o seu crescimento, né? É algo que a gente pode discutir daqui a pouquinho. E tem um ponto assim que a gente sempre fala, né? Você já se fez a pergunta, eu me pago? Boa. Você como funcionário, você deveria se fazer essa pergunta, eu me pago? E aí o empresário olha para esse funcionário e fala assim, esse funcionário se paga? Se a resposta for não, fique preocupado, porque virou um custo. Virou um custo. Virou um custo. Quando você se paga, você fala, cara, eu entrego mais do que precisa. Isso. Então, quando tá no 0 a 0 ainda é ruim, porque a expectativa de longo prazo para você é ruim. Depois você olha para trás e fala assim, cara, a empresa não me valorizou. Mas também fez o beabá a vida inteira, fez o básico sempre. Aí não Nunca adianta fez um reclamar. pouquinho a mais. Então, sempre ter essa pergunta em mente. Muito Eu bem. tô me pagando? E essa Legal. preocupação, e tem que ser uma pré-ocupação, né? A pessoa tem que estar preocupada. Agora me fala uma coisa, William. Diferença da expansão. Quando a gente faz planejada e da expansão por necessidade. Mudando um pouco assim voltando para o assunto da expansão, né? O que diferencia uma expansão por necessidade de uma expansão planejada? Nós estamos falando aqui. Bom, a expansão por necessidade, eu vou trazer aqui alguns exemplos. Eu gosto muito de trabalhar com exemplo porque é aquilo da vida prática, né? Nossa e do nosso dia a dia. É o sentimento que você tem, cara, eu tô batendo no teto. Meu negócio precisa de passar disso, eu não consigo. Eu faturo, tenho trabalho, meu negócio não passa dessa fase, eu não entendo o que acontece, a coisa não está... Isso é uma expansão por necessidade. Então você precisa de buscar uma nova opção, seja de mix de produtos, seja de posicionamento de mercado, seja de análise de setor de atuação. Você vai entender a sua marca, desenvolver o branding do seu negócio, entender como está o seu posicionamento, o seu público-alvo, se está bem posicionado. Então ali você vai entender porque o seu negócio precisa crescer, ele precisa faturar, porque senão o prejuízo vai estar toda hora te trazendo ali, batendo na sua porta. Um mês dá lucro, outro mês não dá, coisa não está desenvolvendo, aí você organiza as finanças, mas voltou novamente, eu não consigo ter lucratividade no meu negócio, estou vendendo almoço para comprar janta. E é o que a gente encontra demais, né, nos empresários aí nesse sentido. Então, qual a solução desse cara? Expansão por necessidade. Tá. Então esse cara precisa de ter um planejamento, aí entra no planejamento. Ele precisa de crescer para poder sair dessa fase. E como é que ele cresce? Aí entra na questão do planejamento. Ele pode escolher fazer um planejamento médio e longo prazo de estruturação do seu negócio ou de lançamento, justamente como o Igor falou, da questão das vendas, que é o foco principal. Preciso de passar primeiro o pico da venda para depois eu organizar o meu jogo. Só que quando a gente fala do planejamento, tem toda uma estruturação que a gente pode analisar ela e o cara ter um percurso mais sadio, né? Sem essa grande necessidade de ações imediatas extremas, que é o planejamento do crescimento. Poxa, lá na frente é um produto que eu quero trazer. Quando a gente fala do crescimento espiral, eu vou crescendo na região que eu estou inserido e vou aumentando esse meu arco de logística para que eu não tenha dores logísticas de entregar o meu produto. Muitas pessoas falam assim, eu quero crescer, eu estou na cidade X, estou no sul do Brasil e vou vender em São Paulo porque São Paulo é um grande cenário. Está errado. Primeiro você tem que fazer o laboratório na sua região. Sim. O laboratório, o planejamento de crescimento dentro do seu raio, dentro do seu espiral, para que você possa entender quais serão os seus gargalos logísticos, seja em serviço, seja em indústria, seja em qualquer setor, tem gargalo logístico. E aí você consegue planejar esse crescimento de uma forma mais estruturada. Você pode ser, o seu negócio ele pode crescer territorialmente,
na sua região, ele pode crescer nacionalmente e até internacionalmente, desde que você tenha planejamento para isso. Então, mas pegando um gancho aí, cara, eu queria que você falasse muito, explorasse um pouco, né, sobre esse tema, que são as formas de expansão. Tá. Abertura de novas unidades, franquia, colocar um sócio investidor. Cara, é parceria estratégica, é expansão online. E aí, quais são as possibilidades? Pegando isso, nós estamos falando de planejamento, expansão. Tem muito empresário que está assistindo aí, não são nossos clientes, né? Que deve estar pensando assim, cara, eu tenho uma indústria, como é que eu expando? Eu tenho um varejo, como é que eu expando? É marca própria? Não. Monta outra marca? Não. Monta um negócio similar que compõe, que complementa esse negócio? O cara está se perguntando. Vem aí o ano de 2025, estamos gravando esse podcast em dezembro de 24. Tá aí, próximo ano. E aí, quais são as possibilidades desse planejamento aí? Boa, Jorge. Muito bom. E são todas. E não é nenhuma. Me explica mais. Explica mais aí que eu quero saber. Então vamos trazer um laboratório aqui, vamos colocar na mesa uma hipótese de um negócio, né? Que é comum, todos conhecem e que você consegue identificar algum que esteja próximo de você na sua cidade. Um restaurante muito bom na sua cidade, seja uma churrascaria, um restaurante nobre que você tem ali, que esse restaurante vive cheio. E vive com muitos clientes, né? Tem ali, está sempre bem frequentado, e você fala, rapaz, se esse restaurante abrisse num grande centro, se abrisse outras unidades, esse restaurante ia explodir. Aí você pensa assim, opa, vamos replicar isso, vamos trazer um modelo de franchise, de franquia para esse restaurante. Beleza, pode ser, mas também pode não ser. Por quê? Porque quando você fala de franquia, você fala de algo escalável, ou seja, você replica aquele modelo de forma similar em outras frentes. Então você tem que criar um padrão, e aquele padrão de produto é escalável, que qualquer pessoa vai conseguir operar aquilo. Então você vai franquear a marca, você vai franquear o produto, você vai franquear processo, produção, tudo isso. Mas você pode estar falando de algo que não é um produto escalável, é algo conceitual, que só aquele ambiente entrega, que só aquela gestão consegue entregar. O mercado local é consumidor daquele produto, porque é um produto pontual, específico, né? Daquela região. Então, o que você tem que analisar? Você tem que expandir de dentro para fora, não territorialmente. Você tem que explorar os souvenirs que podem ser vendidos naquele negócio. Você tem que explorar o mix de produto, a margem dos seus produtos. Entender regionalmente se você pode crescer também com outras unidades, talvez até com outras marcas. Um mix de produto adicionado nisso. Então você pode ter ali, de um restaurante hoje eu tenho 5, mas é tudo igual, tudo da mesma marca? Pode ser que não. Pode ser que você tenha ali, você descobriu, você tem uma base de fornecimento ou de compra de matéria-prima que vai subsidiar o crescimento da sua área de expansão do seu negócio. Eu não tenho dinheiro para expandir. Projeta o seu negócio, cria um valuation, formata o valuation do seu negócio para trazer investidor para essa operação. Você pode ser o operador e trazer um dinheiro externo para que esse valor possa impulsionar o seu negócio para uma expansão organizada, porque ninguém investe em ideia. Eu tenho uma ótima ideia. Senta aqui que eu tenho uma ideia e estou precisando de dinheiro para você investir no meu negócio. Pouquíssimas pessoas vão entrar nisso. E se entrar, vai entrar numa roubada. Porque a ideia não é o que dá dinheiro. O que dá dinheiro é projeto, é planejamento, é organização. Por isso que lá atrás eu digo, é tudo e não é nada. Depende daquilo que o seu negócio, do mercado que ele está inserido, do modelo que ele está inserido, para que você possa desenvolver ele e aproveitar daquilo que você criou de forma organizada e planejada. Legal. E aí tem um ponto, você precisa conhecer os concorrentes locais, você precisa conhecer a localização numa expansão para onde você vai. Conhecer o mercado, você precisa conhecer o público-alvo que vai estar envolvido, você precisa conhecer o comportamento local de compra, de passantes, enfim. São N variáveis que a gente precisa colocar na mesa, estudar, que entram no projeto que o William está falando. E precisa conhecer o financeiro da empresa, né? E o empresário no dia a dia, se ele está tocando ali a operação, fazendo a empresa funcionar, ele tem que ter uma equipe pensando no crescimento. A base. Complementa aí o que você ia falar, complementa até isso. Não, também. Eu concordo com você, Jorge. E uma preocupação que o empresário tem que ter, Igor, no desenvolvimento e expansão do negócio dele, quando você falou de mercado, é se o negócio dele é uma tendência ou se é uma moda. Boa. O que é tendência e o que é moda para você que é empresário? Tendência é aquilo que
está implantado e que tende a continuar e perpetuar durante um bom tempo. O que é moda? É aquilo que vem e passa, que você tem que aproveitar a onda. É um produto que eu lanço, que é um produto temporal, é um produto... um grande exemplo disso são as paletas mexicanas. Teve empresas aí de paletas mexicanas que lançaram franquias, cresceram e tal. Moda. Venderam muitas paletas mexicanas, mas depois não se sustentaram. Não era uma tendência que esse negócio sozinho se sustentasse. Então as paletas hoje existem, mas é um cantinho numa loja, numa sorveteria. Ela tem ali, mas é um produto. Não é um conceito onde ele se sustenta sozinho. Mesma coisa no seu negócio. Você tem que entender o que é moda e o que é tendência, para que você não invista errado e aposte todas as suas fichas numa moda que não vai se sustentar a longo prazo. Eu tenho antes do William completar a parte financeira, eu tenho um conhecido, eu não entrei nesse projeto, ele tocou sozinho e tal, e ele tinha uma loja específica de produção de uniformes. Então ele tinha uma loja numa cidade e falou assim, na cidade próxima vai dar certo, vou levar para lá. E ele não estudou o mercado, ele simplesmente botou a mão na boca, levantou o braço e falou, vento tá favorável, vou abrir a loja ali num shopping. E ele abriu e a loja não se sustentou. E ele começou a descapitalizar a loja que dava o retorno financeiro para sustentar a loja que ele abriu. E isso foi tocado por vários meses. No final, ele acabou fechando essa loja desse shopping e voltando a ter o foco nessa principal. Mas perdeu-se muito dinheiro, muito tempo, muita energia. Sim. Erro em quê? Projeto. Não desenvolveu, não estudou, não elaborou as hipóteses para tornar os processos de maneira clara. Tocando, né, Igor? Tem muito empresário que toca a empresa, né? Quando você estiver tocando a empresa e não tiver gestão da empresa, não tiver análise da tua empresa, e aí, de fato, né, você precisa se abrir para isso, porque, cara, chega num ponto de qualquer negócio que muitas das vezes você não vai dar conta de fazer sozinho. Você precisa compartilhar isso, né, com especialistas. Por isso, o empresário precisa estar sempre participando de cafés, almoços de negócio, eventos da área, assistindo podcasts, participando de várias questões externas, né, à tua empresa, para conseguir pensar nesse processo de expansão e aproveitar as oportunidades, porque tem empresário que parece um avestruz. Ele tá da empresa, enterra a cabeça dele dentro da empresa e ele não sai para entender, conversar com outros empresários, outros segmentos, ver o que os seus concorrentes estão fazendo, trocar ideias, né? Porque, cara, você vai num evento de segmento, você acaba conversando com empresas do mesmo segmento, de outros locais, e se abrindo para o novo, né? Então, acho que é muito importante, Jorge, né? Quando eu falei com esse conhecido sobre a consultoria, ele falou que era caro. Aí hoje eu pergunto para ele assim, caro é o quanto você investiu e não teve retorno. Isso foi caro. Isso foi caro. Isso aí. Agora, falando um pouco falando de crescimento, vem a questão da gestão de time, equipe. Cara, a gente sabe que quando uma empresa está crescendo, muitas das vezes fica uma loucura a cultura. Como fazer gestão de equipe e da cultura da empresa no processo de crescimento? Porque é um momento que às vezes você está assim, né? Você está conseguindo com as rédeas na mão, e de repente você se vê expandindo e começando a contratar várias pessoas, o processo seletivo não fica legal, e você tem que botar gente para dentro mais rápido, e quando vê, você contrata gente que muitas vezes não está alinhada com a cultura. Como é que faz essa gestão, Igor, de equipe e de cultura num momento de crescimento do negócio? Boa. Tem alguns pontos que são básicos. Primeiro, alinhamento com a cultura. Não adianta você contratar uma pessoa excelente, excepcional, mas não tem alinhamento com a tua cultura. Verdade. Então, assim, vai entrar, vai dar problema, vai sair. Isso é fato. Então, primeiro ponto, quem entra na empresa para essa nova unidade, ela tem que estar alinhado com a cultura da empresa. Segundo, você tem que ter alguns processos definidos. Não precisa ter uma organização total, você não precisa ter a padrão McDonald's de procedimentos, mas você pode sim ter processos bem definidos que são básicos dentro do seu dia a dia. Sim. Com isso definido, você tem treinamento da equipe. Então, de forma muito clara, você sabe como capacitar e desenvolver essas pessoas que estão se aproximando de você dentro dessa nova unidade. Boa. Terceiro, acompanhamento muito claro. Então, você pega pessoas da unidade
antiga, da mais antiga, e coloca para formar e alinhar a nova unidade de acordo com o padrão que já é definido, com a cultura que já é pré-estabelecida. Então, com essas pequenas ações, você consegue iniciar uma nova unidade, absorvendo parte dessa cultura e moldando. Quando você tem uma localização muito diferente, existem adaptações que vão ser necessárias dentro da cultura da região. Mas a cultura empresarial de responsabilidade, de cumprimento de padrão, de qualidade, de entrega, comprometimento, os valores da empresa, eles vão se manter. Então Muito isso bom. não muda. As Legal. referências, né, Igor? As E aí eu referências. queria que você falasse do desafio em relação à logística e processos, né, e operação. Uhum. Porque é muito comum um cliente falar, pô, será que eu vou conseguir manter a qualidade na segunda loja, na terceira loja, na quarta loja, na quinta loja, no sexto restaurante? Fala um pouquinho sobre isso aí. E isso está diretamente ligado à projeção financeira, tá, Jorge? Logística e processo está ligado à projeção financeira, porque a conta tem que ser paga. Logística e processo se paga com dinheiro. E aí a projeção de faturamento do seu negócio é que vai dizer isso. Ah, eu vou abrir uma loja nova. Hoje eu tenho 40 colaboradores aqui na minha loja. O exemplo de uma loja de varejo, né? Em algum segmento de distribuição, por exemplo. Ah, eu vou abrir uma nova unidade. Vou mandar 40 colaboradores para lá. Não. Qual que é a projeção de crescimento do seu negócio a nível de faturamento? Aí você quer faturar a mesma coisa que você fatura na sua? Pode ser, mas isso tem que ser planejado, isso tem que ser projetado. E aí entra mais uma vez projeto. Se você cria um plano de uma projeção financeira, né, um plano de faturamento, de desenvolvimento, de venda do seu negócio, você entende como que processos pré-determinados você tem que ter. Primeiro entra processo na sua nova unidade, quais pessoas irão exercer esses processos. Realmente você não pode colocar todo o jogo na mão de pessoas jovens e novas na empresa que não conhecem ainda o fluxo, não passaram pelas fases, né, de aprendizado que a empresa tem. Então você vai precisar de otimizar e customizar isso dentro dos novos processos nessa nova unidade. Sistematicamente você vai organizar de forma mais suave a sua logística. Por quê? Logística é um gargalo que às vezes inviabiliza um negócio local. E a gente não fala só de logística de caminhão, de entrega, de carga, descarga, não. A logística de várias questões. É a logística de gestão, é a logística de treinamento, é a logística de atendimento do cliente, é a logística de desenvolvimento daquele negócio, é a logística do marketing da operação. Tudo isso você tem que organizar. Por isso que nós temos que entender como que eu não posso... Muitos negócios não podem crescer longe do seu raio de atuação inicialmente. Porque você ainda não criou uma esteira ou uma capilaridade de gestão daquilo. Então Sim. você vai criando essa capilaridade, criando essa base lateral para que você possa organizar. Eu tenho um case, não vou abrir nome aqui de empresa, mas uma empresa que faturava, olha o grau de risco que é você não analisar essa questão logística. Ela faturava em Minas Gerais 9 milhões por mês, uma empresa de varejo, e viu o setor do Nordeste como um grande setor de investimento e desenvolvimento. Ah, eu vou abrir lojas lá no Nordeste. Abriu 3 lojas no Nordeste. Começou a faturar, faturou 4 milhões lá. Opa, beleza, está dando certo. 4 milhões lá, mais 9 milhões aqui, 13 milhões por mês de faturamento, que não se sustentou logisticamente. Tributação diferente, a distribuição de produtos, o fornecedor não entregava lá, entregava em Minas, ele tinha que fazer redistribuição para lá, o cara vendia, mas o cara não rentabilizava. Custo alto, né? Custo altíssimo. O mercado é bom, realmente é muito bom, mas ele não podia ter crescido para lá imediatamente. Ou seja, a forma de operar no mercado talvez não foi planejada, Não foi estruturada, desorganizada, que acabou Ele tinha sendo 13 uma expansão lojas. mal planejada. Mal planejado. Ele tinha 13 lojas e hoje tem uma. Uma loja. Toda essa expansão dele praticamente quebrou o negócio dele. Olha aí. Por quê? Porque onde estava dando certo começou a pagar a conta da outra. Mesmo caso desse conhecido. E esse é um erro de grande parte dos empresários. Um erro crasso. Né? Justamente. Expandir, aí às vezes está dando certo, está faturando 300 mil, está tirando 10, está tendo 10% de lucro, 15% de lucro, 45 mil, o cara fala assim, agora eu quero mais. Aí vem a ganância, muitas vezes. Eu tenho poder, eu posso. Eu vou para 1 milhão, vou abrir várias lojas. Aí quando vê, o cara não tira 5%. É isso aí. Ou tá tirando de uma para poder pagar a conta da outra. E aí, cara, o jogo de 300 mil é diferente do jogo de 1 milhão, é diferente do jogo de 10 milhões, é diferente do jogo de 100 milhões, é diferente do jogo de 500 milhões.
É diferente. Justamente. Os jogos são O diferentes. jogo é diferente. Que vai envolvendo aprendizados que o cara vai tendo que obter ao longo do caminho, pessoas, né, profissionais para poder assessorá-lo, porque senão, do mesmo jeito que ele cresce, e tem gente que consegue crescer, do mesmo jeito que ele cai e a queda é A violenta. queda é violenta. Para o cara se reerguer é difícil, né? Porque é difícil. O cara quer uma dívida, às vezes é 10 milhões, 30 milhões. O cara não tem isso, meu. O cara precisa se erguer, tentar começar, e aí começar endividado. Aí você não tem projeto, muitas das vezes que vai aceitar, porque o nome tá sujo. E você falou também da questão tributária, né? É muito comum, às vezes, o cara querer expandir e não querer de jeito nenhum ir para o lucro real, o lucro presumido, porque ele acha que vai pagar muito mais e não vai dar conta. E aí ele tem CNPJ no nome da sogra, do sogro, do filho, da esposa, e quando vê ele tem 10 CNPJ, ele chama isso de expansão. E o Igor falou uma questão do tá caro, né? Tá caro, danado do japonês, né? O japonês tá caro. Tá caro, tá caro. E o tá caro é porque o cara não colocou o investimento que ele vai fazer na margem de lucro dele. Quem paga isso é o preço do produto, não é o empresário. Não é quando o empresário vai fazer um investimento, seja numa consultoria, seja numa análise de projeto de expansão, seja numa projeção financeira, quem paga essa conta não é ele, é o negócio. Isso é o que a gente fala de um negócio natimorto. Se eu tenho que desenvolver um negócio, que eu não posso pagar imposto, que eu tenho que sonegar, que eu tenho que fazer gambiarra, que eu não posso trazer profissionais qualificados para poder gerir o meu negócio, seu negócio é natimorto. O que quer dizer? Já nasceu morto. Ele não se sustenta. Sua margem de lucro é mentirosa. Quando eu chego, por exemplo, um empresário e falo assim, vamos trazer um setor aqui, muito específico, é o setor de supermercado. Chego para o empresário e falo, qual que é o seu lucro? Lucro líquido no final do mês. O cara fala assim para mim, é 10%. Eu falo assim, esse cara tá morto. Pô, mas o cara tem 10% de lucratividade e o negócio dele não tá bom porque não existe no setor de supermercado lucro de 10%. A média de lucro de um setor de supermercado, onde o negócio dele está redondinho, sustentável, coisa organizada, ele pagando toda a tributação dele, tendo equipe para fazer o trabalho e ele sendo o gestor do seu negócio, é 2%. Olha aí. Não passa disso. E aí, imagina, se o cara erra na expansão... Acabou, entendeu? Acabou. Aí ele acha que ele está ganhando 10% e nunca vai ganhar isso, porque é um setor com margem baixa. Isso. É um setor que ele fatura muito, ganha um valor menor, mas ele tem poder de gestão na sua organização. Mas aí ele vai ter equipe trabalhando, ele vai ter um software de gestão para ele, vai ter um contador dando um respaldo para ele dentro do lucro real, que é a operação que ele precisa. Tem que ter controle para expandir, a verdade é essa, né? Tem que ter controle de processos, tem que ter controle financeiro, tem que ter controle do seu processo comercial atual, né, para ter previsibilidade, que é extremamente importante o cara entender para poder ter uma empresa que a gente atende, né, em São Paulo, até o Igor e o Wendel atende, o cara tem, né, você também tem vontade de atender, sim. tem previsibilidade do processo comercial, os caras dominam o processo comercial de uma forma absurda. Isso são diferenciados. E assim, eles não param de crescer ano a ano, né, Igor? O Igor tá lá no treinamento, já teve você formatando o processo de expansão deles, o Wendel já acompanha eles no financeiro e agora na gestão. Então, assim, e o cara é extremamente inteligente, fora da curva. E contratam consultoria. E com pessoas competentes. E aí, com pessoas aí competentes. entra um ponto importante. Às vezes você programa uma expansão, mas você é o cara mais esperto da mesa. E dificilmente formata alguém para estar te substituindo. Aí quando abre o negócio, acho que vai dar conta de duas unidades. Não vai. Você precisa de alguém bom, capacitado para assumir. Aí você não formou ninguém, a pessoa não tem um preparo ou não tem uma capacidade de desenvolver Não as adianta ser o atividades. dono ser o melhor, né? Não, acho que a capacidade que esse empresário tem, desse cliente nosso, é uma capacidade muito grande de desenvolver talentos, atrair talentos, desenvolver talentos, e ele tem uma capacidade muito grande, né, de se rodear de pessoas boas. Exato. Eu acho que na expansão, principalmente, né, você precisa dedicar mais tempo para gente. Por isso o Igor aqui, né, fala sobre gestão de pessoas, desenvolvimento, e eu vou falar uma coisa para você que está assistindo, você que é empresário está assistindo. Se você não tem processo de capacitação de gente na tua equipe, manda uma mensagem aqui pra gente e saiba como que a SupriBR pode te ajudar. O Igor, mais uma equipe, pode te ajudar a formatar o teu processo de liderança, formatar os teus processos de treinamentos, fazer avaliação
pesquisa de clima, porque tudo isso tem que ter. Se você não tem comunidade, pode ter certeza que com 3, 4, 5, você vai precisar dedicar mais tempo para formar gente. E a gente tem um especialista aqui, como também tem especialista em formatação, né, de crescimento de negócio, e tem a gente, né, toda a nossa equipe aí, especialista para te dar um suporte na área financeira, para você visualizar teus números, né, porque o William estava falando aqui que o que não falta, pessoal, é dinheiro. Queria até que ele falasse isso, né, porque nós estamos quase caminhando aí para o final, e ele falou um negócio antes aqui nos bastidores, que o que não falta é dinheiro, falta bons projetos. E muitas das vezes você não sabe acessar. William, como é que eu acesso esse fundo perdido aí, esse BNDES, esse monte de INEP, como é que é? FINEP, como é que eu acho essa grana aí, cara? Tô precisando de dinheiro para expandir sobre BR. Como é que a gente acha isso? Pô, Jorge, muito interessante isso, tá? E é o que eu vejo constantemente. Investidores, eu participo de vários fóruns de investimento, de investidores em parceria com fundos que buscam projetos e não tem projeto. Tem ideia. Eu tenho uma ótima ideia. Ó, vou te explicar meu negócio. É assim, assim, assado, eu faturo tanto aqui para se crescer mais uma unidade. Ninguém investe nisso. Ninguém investe na sua ideia e nem nos seus olhos verdes. A pessoa vai investir no seu projeto. É o que a gente chama de... Eu tenho uma diferenciação no ramo do investimento, que são projetos Greenfield e projetos Brownfield. Projeto Greenfield é aquele que não tem faturamento nenhum, que está começando do zero e você está captando um investidor ou um investimento para entrar com você, seja no setor corporativo, ou seja no setor imobiliário. E tem os projetos Brownfield, que é o projeto que já tem história, que ele já percorre, que ele já tem um caminho. Então, o que você precisa primeiro para sentar na mesa do investidor? Primeiro, ter a certeza que você tem 5 minutos para falar com ele do seu negócio. Acabou. Ele pode até estar meia hora na sua frente, mas já não está te ouvindo mais. Quando você vai falar com alguém que vai captar ou investir um dinheiro no seu negócio, ele quer ver o projeto que você tem, a projeção de faturamento, a projeção de crescimento e desenvolvimento do seu negócio e a segurança de rentabilidade que esse negócio vai ter. Claro que todo negócio tem um risco, você não pode garantir que não tem risco nenhum, sempre vai ter, mas eu não conheço negócio melhor para se investir do que empresa. É o que melhor dá rentabilidade. Então hoje nós temos várias linhas de fomento alternativas a banco. Quando você vai no banco, o banco ele vai analisar o quê? Ele vai analisar seu score, ele vai analisar suas garantias, ele vai analisar o seu crédito. Se você tiver potencial, ele te dá o dinheiro, você dá a garantia e ele não quer saber o que você vai fazer com o dinheiro. Você coloca o dinheiro onde você quiser. Você quer comprar um barco novo, você quer comprar um carro novo, você quer investir numa viagem sua e depois você investir na sua empresa, o problema é seu. Só que depois ele vai lá e toma ele penhora o seu bem, ele leva aquilo que você não conseguiu pagar. Agora, quando você fala com um investidor, e é o que a gente tem uma oferta tremenda no mercado de dinheiro, o investidor quer saber aonde vai esse dinheiro? Como que esse dinheiro vai fazer o negócio crescer? Ele vai projetar a expansão do seu negócio? Me mostra o seu plano, me mostra o valuation atual da sua empresa e quanto vai ser o valuation da sua empresa daqui a 2 anos, com esse dinheiro entrando no circuito. Jogo do valuation, né, William? Jogo do valuation. Então, ou seja, você quer crescer ou quer captar investidor para o seu negócio? Primeira coisa, contrata a Supra. Para quê? Para fazer uma projeção de expansão do seu negócio, para projetar o valuation atual e futuro do seu negócio a partir dessa projeção de investimento. Acabou. A partir disso você tem um mapa e um projeto para colocar na mão de alguém que nós, inclusive, vamos te apresentar. Tem pessoas aí, nós temos um grupo de investidores dispostos a analisar projetos. Hoje mesmo eu estava na reunião, vou trazer números aqui. Um investidor disposto a investir 2 milhões na linha de uma linha industrial ou de um negócio que ele entenda que é inovador, que está dentro do mercado, e falou assim, William, está aqui, quero tal de retorno, o dinheiro está aqui, se você tiver o negócio, pode me apresentar que eu estou investindo. Então, já é algo que nós estamos captando aí para poder investir, para apresentar para esse investidor. Então, o mercado, Jorge, ele tem várias linhas de fomento, sejam as linhas alternativas ou sejam as linhas também até governamentais. Vamos trazer esse exemplo que você falou do BNDES e do FINEP. São 2 linhas do governo. FINEP é o quê? É uma linha de desenvolvimento e de fomento para P&D, de planejamento e desenvolvimento nas empresas. Então, se você tem uma indústria, se você tem uma empresa de software, algo voltado à tecnologia e que você precisa de investimento em equipamentos, maquinários, tecnologias de fora do Brasil que você quer trazer para o Brasil, pasmem. O governo, e não é o governo atual e nem o anterior, isso já é desde 2008, é uma linha de fomento desde 2008, sancionada em lei,
que ela fomenta projetos viáveis de desenvolvimento e expansão que comprovem que a sua empresa vai contratar mais pessoas, que vai trazer mão de obra qualificada, que vai investir no crescimento e na expansão dela, podendo investir 100% a fundo perdido, ou seja, você não paga nada, desde que o seu projeto tenha potencial de fomento e desenvolvimento. Olha aí, pessoal. Você está deixando dinheiro na mesa se você não está acessando linhas de crédito, talvez ali com taxas muito mais baixas do que os bancos tradicionais, que muitas vezes também vão pedir altas garantias para poder te emprestar, né, aquela grana. E muitas vezes tem empresário que está deixando dinheiro na mesa por falta de conhecimento, né? De fato ali ele acha, não vou contratar uma consultoria para isso, é caro. Mas é caro você pegar um crédito muito mais alto no banco, você não ter acesso a linhas de crédito muito mais baixas, com prazo muitas das vezes até mais estendidos do que as linhas dos bancos, e deixando dinheiro na mesa, né, William? Acho que você falando um jogo aí, né? O jogo do valuation, o jogo da organização, o jogo dos números, o jogo do planejamento, né? E aí, caminhando aí, né, pro final, eu queria que você falasse assim, um pouco do checklist. O cara, beleza, cheguei aqui até o podcast, até o final do podcast, e quero assim um checklist. Pontos que eu preciso avaliar na minha operação antes de já começar a expansão. Se fosse elencar aí uns 5 passos importantes. Fala pra gente aí. Qual seria esses 5 passos, esse checklist da expansão? É o que a gente chama do diagnóstico de gestão e, consequentemente, da expansão, né? Primeiro você tem que analisar como é que você não vai pensar em crescer se você não tem como dar um passo, né? Então é o que a gente fala. Como é que está a sua gestão? Primeiro checklist, vou analisar agora o meu fluxo financeiro. Como é que está meu fluxo de caixa? Como é que está a minha operação? Eu tenho noção do meu ponto de equilíbrio? Eu sei analisar o meu DRE? Primeiro ponto é esse. Seu primeiro checklist... O cara não sabe analisar DRE... Cara, vai querer crescer? Vai crescer. Pô, cara, vai botar dinheiro aonde, cara? Tá doido? Vai tirar dinheiro seu, vai botar dinheiro pra perder? O cara não sabe nem quanto tá dando a empresa dele. Pois é, eu acho que eu tô tendo lucro. Não, cara... Qual que é o seu lucro? 20%. Pô, cara, uma empresa com 20% de lucro, você tem que analisar muito esse negócio, porque dificilmente você vai encontrar hoje uma empresa que realmente tem todos os seus custos, seus investimentos ali com 20%, 25% de lucratividade. É um setor muito específico. Então, ou seja, você tem que entender realmente, ter o seu DRE. Então, primeiro ponto do checklist, sua análise financeira, seu diagnóstico financeiro, pronto, alinhado. Segundo ponto disso, análise de mercado. Que passo que eu quero ter? O meu mercado aceita esse crescimento? Como o Igor disse, é um mercado regional, é um mercado mais abrangente. O colega do Igor lá, qual que é o ponto que ele pecou? Público-alvo. Ele foi para o público, para um ambiente que não era público-alvo dele. Porque não é porque o cara está no shopping vai comprar um uniforme. O cara não está no shopping ali, ele não vai estar preocupado com isso naquele sentido. Ele é uma opção. Só que o custo dele de shopping é tão alto que o preço dele pode ter ficado fora de mercado. Perfeito. Então, ou seja, ele não vai conseguir. Então, eu tenho que entender o mercado e o público-alvo que eu vou estar atingindo. Então, ou seja, analisei meu financeiro, entendi o meu mercado, tenho como dar esse passo, eu vou analisar agora as minhas linhas de fomento. Eu tenho capital próprio para esse investimento, eu tenho como atrair esse capital de terceiros, eu tenho como financiar esse capital, para onde que eu vou chegar nisso? Esse valuation que a gente precisa de entender, a sua empresa vale quanto hoje? É igual uma casa. Mesma coisa, construção civil. Poxa, beleza, construí a minha casa, desenvolvi ela, eu tenho uma casa hoje num condomínio nobre, vale X. A valorização de uma casa natural, uma casa de alto padrão anual, média de 5% a 10%. O seu negócio está crescendo quanto ao ano? Qual que é a valorização do seu negócio anual dentro de uma projeção? Vai ser legal, hein? Qual é a taxa de crescimento do seu negócio e quanto que ele está se valorizando? Bom, você precisa entender que jogo que você quer jogar. Depende. Quer jogar o jogo do valuation, do crescimento, da expansão? A verdade é que a expansão do negócio requer uma expansão da mentalidade do dono e de todo mundo que está em volta dele. Pega essa aí. E negócio não é filho, negócio é ativo. Negócio te mata, meu amigo. Você tem que analisar o negócio como um ativo. E nem é vaca para dar leite se você não alimentar ela. Porque tem muito empresário que acha isso também. Eu vou só tirar o leite aqui e não preciso de alimentar essa vaca. Ela morre. Isso é um erro muito comum, né? Às vezes o empresário se apaixona tanto pelo negócio que ele não consegue identificar novas oportunidades ou cortar alguns custos necessários e trazer um modelo de gestão profissional. Porque está tão cego na forma como sempre conduziu. Ou seja, não adianta querer expandir sem um modelo de gestão profissional muito bem definido.
E aí, muitas empresas, né? A gente sempre fala, hoje eu estou tendo uma oportunidade, além de dar consultoria para dezenas de empresas, a Supra IBR, a gente tem possibilidade também de participar de alguns conselhos, né? Eu faço parte de um conselho de gestão de uma média indústria, né? E, cara, é muito legal você ver, assim, o nível que o pessoal quer chegar e o quanto a empresa tem uma reunião de conselho. Essa reunião de conselho é mensal e nós fizemos a terceira, vai ser a quarta agora em dezembro. O quanto essa empresa evoluiu, porque tem os conselhos, conselheiros lá, e tem o CEO, né, o presidente, que está super aberto com os direcionamentos do conselho. E, cara, é um cara de execução, é um cara que bota para fazer. O quanto isso ajuda uma gestão profissional, a Isso é bíblico, né? profissionalização da gestão, na multidão de conselhos há É sabedoria. isso aí, meu amigo. É Provérbios, isso, é né? Provérbios, isso aí. Então, assim, na multidão de conselhos há sabedoria. Então, se você é empresário, chegou até o final desse podcast aqui, pode ter certeza de uma coisa: se você quer ir para o próximo nível, crescer 2 dígitos por ano, você vai precisar de conselhos. Você vai precisar sentar em mesas, né, que tem pessoas mais inteligentes. Você vai precisar trazer pessoas que têm know-how de mercado para o teu negócio. Isso é um investimento, isso custa, isso tem preço, isso tem valor, na verdade, Falou. né? Para você investir no teu próximo nível. Quero deixar até uma reflexão. O seu próximo nível, o próximo nível da sua empresa, requer que tipo de investimento? Para pensar sobre isso aí, né, Igor? E aí, fala aí, Igor, para poder fechar. E aí, qual é o checklist da gestão de pessoas num processo de expansão, meu amigo? Contratar de maneira correta, ter um alinhamento cultural sempre voltado para performance, resultado e cuidado com gente. Você ter processos bem definidos, porque as pessoas são norteadas por processos. Você não controla muito as pessoas, você controla processos e você cobra pelos resultados. Boa. Então você precisa ter esses três pontos muito bem alinhados. Às vezes é um simples fato de ter uma descrição de cargo bem feita, você faz uma contratação excepcional. Isso. Manual de cultura. São coisas simples, mas que para eu contratar, eu preciso ter algo bem definido do que essa pessoa vai fazer. Então são pontos simples e práticos que podem te ajudar muito na performance da expansão do seu negócio. Legal. E eu vou deixar aqui que você precisa ter uma DRE, um fluxo de caixa e ter um tempo para você olhar para os números do teu negócio. Sem isso, você não vai para um próximo nível na sua empresa. Olhe para o teu DRE, veja o que ele está falando para você, tome decisões, olhe para o teu fluxo de caixa, olhe para os números do teu negócio. Chame profissionais se você não tem essa profissionalização do financeiro, porque sem isso você não vai conseguir dar o próximo passo. Ou se der o próximo passo, você pode dar um passo no escuro e acabar caindo, Acaba caindo. né? E perdendo até o que você já conquistou. Pessoal, esse podcast está sensacional, mas já chegamos aqui ao fim. Eu quero agradecer você, William Malta, por ter participado aí do nosso podcast, Igor, né, com todas as contribuições aí em gestão de pessoas, liderança. A gente tem tido grandes resultados aí através de empresas, né, que têm investido nesse trabalho de liderança, de gestão de pessoas, nas mentorias, né, da Supra BR, que a gente desenvolveu aí ao longo desse ano e que o Igor brilhantemente toca essas mentorias, esses treinamentos aí para desenvolvimento de gente, porque se você não investir em gente, cara, esquece. Você tem que ter um financeiro organizado, você precisa ter pessoas desenvolvidas para ampliar a mente e você, dono, precisa se desenvolver também, porque senão você não vai alcançar o próximo nível no seu negócio. E esse foi o podcast Gestão em Ação. Gostaria de agradecer você que chegou até o final, assistiu esse podcast. Quero te pedir para você clicar aqui, né, deixar o teu joinha, curtir aqui o nosso canal do podcast, compartilhe esse podcast com diversos empresários que você tem contato e que talvez já esteja no momento de expandir ou que está pensando em expandir ou nem está ainda cogitando, está na zona de conforto e quer, né, e na verdade precisa expandir, e que você vai ajudar a levar essa mensagem, todo esse know-how aqui dessa galera de peso que a gente está trazendo aqui para, de fato, debater um assunto extremamente importante que mexe, de fato, muito com a cabeça do empresário, que é a questão
da expansão. Então, esse foi o podcast Gestão em Ação. Muito obrigado e até o nosso episódio. Deixa teu comentário aqui embaixo também do que você achou do podcast. Forte abraço e até o nosso próximo episódio. Valeu, pessoal!